Começa agora o podcast de fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com mais um podcast de fato, uma parceria do Brasil de Fato RS com o Sindibancários de Porto Alegre e região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo no comando do programa Ayrton Centeno. Salve, Kátia. Salve, Ayrton. Também conosco na bancada, hoje mais uma vez entrando online, o cara que descomplica a economia, Dão Real Pereira dos Santos. E quem está aqui com a gente é uma jornalista de longa data. Ela já passou pela Rede Globo e pela Folha de São Paulo, entre outros veículos, e hoje integra o canal ICL. Agora está lançando e veio fazer o lançamento do seu livro aqui em Porto Alegre, a convite da Associação Rio Grandense de Imprensa, Nós, Sobreviventes do Ódio, Crônicas de um País Devastado, que traz 224 colunas que ela postou, né, na Folha de São Paulo. Muito bem-vinda, Cristina Serra. Obrigada, Kátia, Ayrton. Prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes do podcast. Prazer todo nosso. Cristina, nós vamos falar de jornalismo, vamos falar de política, vamos falar do teu livro, mas eu queria começar do começo. Na verdade, eu queria começar do teu começo. Eu soube que tu começaste no jornalismo num jornal alternativo chamado Resistência de Belém. Isso. E isso foi no final da ditadura, né? Aliás, quando se cita essa questão da imprensa alternativa, a gente lembra sempre os grandes em termos, né? Porque imprensa alternativa, chamada até de nanica, né? A gente lembra sempre os veículos do Sudeste, basicamente Pasquim, Movimento, Opinião, Versus, não é? Esses veículos, e fora disso, eventualmente, o Cojornal daqui de Porto Alegre. Daqui, sim. Eu lembro. Ayrton foi do Cojornal. Ah, você foi do Cojornal, Pois é, o meu começo não foi no Resistência. Foi Você aqui no Sul e eu lá no Norte. Ponta Boa. Ficamos meio esquecidos nessa história toda da imprensa alternativa. Mas eu queria te perguntar o seguinte, o que era trabalhar no jornal alternativo, na época da ditadura e na Amazônia? E aos 18 anos, né? E aos 18 anos. Porque quando eu comecei a trabalhar no Resistência, eu ainda fazia faculdade, o curso de jornalismo na Federal do Pará, onde eu não terminei. Depois eu fui para o Rio e fui concluir o curso lá no Rio de Janeiro, mas isso é outra história. Fato é que eu era estudante, eu entrei muito jovem na universidade, eu lembro, eu fiz vestibular com 16, quando as aulas começaram eu fiz 17. E aos 18 eu já estava lá no Resistência. A gente está falando de 1982, exatamente. Lembrando que o atentado ao Rio Centro, o atentado à bomba, que foi um ato terrorista, né, enorme, foi em 1981. Então, assim, naquela época, a gente já conseguia ver que o país estava caminhando para sair da ditadura, já tinha havido a lei de anistia em 79, isso era uma clara indicação, mas ainda tinha muito medo. Tanto é que teve esse atentado em 81, né? E eu lá no jornal, isso era motivo de muita preocupação para a minha família, inclusive, né? Mas, assim, as pessoas me perguntam, você não tinha medo e tal? Eu não sei, sabe? É uma coisa assim, eu fui levada para fazer aquilo ali, eu achava importante. Nessa época a gente não tem medo de nada. A gente não tem, né? Porque eu acho que, assim... Bom, uma coisa importante de dizer... Eu entrei na universidade e mergulhei já de cara no movimento estudantil. Então, eu já estava mergulhada até o último fio de cabelo nessa agitação toda. E, enfim, a gente tomava certos cuidados, as reuniões sigilosas, aquela coisa, porque tinha muito espião dentro da universidade, dentro das salas de aula. Então, assim, era um momento ainda meio que de muito medo, não digo de terror, mas medo. A gente sabia que sim, a gente sentia e sabia que tinha muita espionagem. Enfim,
É importante falar isso sobre espionagem na universidade, que a gente às vezes esquece, né? Porque havia toda uma estrutura de espionagem nas universidades e na esfera pública toda, nos órgãos federais, havia Exato. uma espionagem institucionalizada. Sim, Né? sim. A gente pensa que a Faziam espionagem é fichas. sobre os partidos políticos, sobre movimentos de oposição. Não. É importante citar Faziam isso. fichas, né? Ficavam acompanhando as atitudes, enfim, toda a movimentação das lideranças, dos centros acadêmicos, né? Do Diretório Central dos Estudantes. Né? Então, a gente sabia disso, a gente até conseguia identificar algumas pessoas que a gente achava, né? Que eram esses agentes da Polícia Federal disfarçados, enfim. Então, eu já estava ali muito mergulhada nisso e fazia o curso de jornalismo, acabei me aproximando da Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, que era quem publicava o Resistência. E aí fui para o Resistência, foi uma experiência fantástica, porque assim, sou uma pessoa de classe média, né, e no Resistência, né, assim, eu tive um choque de realidade como repórter, jovem repórter, porque a gente cobria a periferia. Né? O Resistência era mensal? Mensal. Era um jornal mensal, publicado, como eu disse, pela SPDDH, mas que me pagava, eu era remunerada. Não era nenhum grande salário que desse para eu sair de casa, ter minha independência, mas sim, era uma relação muito respeitosa, de profissionalismo e de um aprendizado imenso sobre o que é jornalismo para mim. Eu digo, a partir dali, o Resistência me deu o norte na profissão. O jornalismo, para mim, tem uma função social, mesmo trabalhando em grandes empresas, como eu trabalhei, que eu sei que o objetivo delas é ter lucro com o seu negócio do jornalismo, mas, para mim, eu sempre fui orientada, né, no meu fazer jornalístico por essa função social. O Resistência era mensal? Era mensal, né, publicado pela SPDDH, como eu falei, e remunerava seus profissionais. Então, foi, de fato, a minha... Eu coloco isso no meu currículo com muito orgulho. Foi a minha primeira experiência profissional como repórter, foi o Resistência. Mas teve um caso que o dono, né, quem bancava, que participava de uma sociedade de defesa de direitos humanos, ele foi assassinado, né, o Paulo? Ele era um dos, ele era um dos integrantes da SPDDH, né? Não sei exatamente como é que era a estrutura societária, né? Mas ele era uma figura absolutamente relevante, fundamental na SPDDH. Mas quando Paulo Fonteles foi assassinado, ele era advogado de trabalhadores rurais, né? Já tinha passado por várias ameaças, enfim. Quando ele foi assassinado, eu já vivia no Rio de Janeiro. Eu convivi com o Paulo, né, com o trabalho dele, sabia da importância do trabalho dele. Quando ele foi assassinado, eu estava no Rio, de onde eu fazia colaborações esporádicas com Resistência. Continuei fazendo, já estando no Rio, né, mas já não estava ali envolvida no dia a dia. Mas o assassinato do Paulo foi um choque para todos nós, para toda a equipe, mas o jornal continuou sendo feito. Ele existe até hoje de maneira digital, né, não mais em papel como era naquela época. Contínuo, desde aquela época. Não mais com a mesma periodicidade, não tem mais o mesmo alcance, mas a SPDDH ainda existe. Foi uma organização importantíssima em Belém e no Pará, nesse momento de saída do Brasil da ditadura para a democracia, sobretudo na defesa de trabalhadores rurais. A gente, né, todo mundo sabe que o Pará é um campeão de trabalho análogo à escravidão, assassinatos de defensores, né, dos trabalhadores do campo, dos defensores de meio ambiente, né? Enfim, a gente tem vários casos, né? A gente pode mencionar o Paulo, lá atrás, e mais recentemente a Dorothy Stang, né? Que já nem é tão recente assim, Sim. E já tem outros assassinatos depois da Dorothy Stang. Até hoje o Pará é esse faroeste, né? E o Resistência deu muita cobertura à situação dos trabalhadores, à luta pela terra no interior do Pará. Tu concordas que o papel desempenhado pela chamada imprensa alternativa, na época da ditadura, ele foi, de alguma maneira, retomado pelo que se chama de blogosfera progressista? Concordo. No período agora dos
no século XXI, vamos dizer assim, especialmente no períodos Temer e Bolsonaro. Sim. Eu faço essa analogia assim e acho que ela faz sentido justamente porque lá atrás, na ditadura, né, a gente vivendo ali naquele sufoco, jornais censurados durante muito tempo, depois, ainda que a censura ela caiu a partir de determinado momento, mas os jornais também, até pelos seus próprios interesses e conexões políticas, não publicavam muita coisa, né? Então, os jornalistas se organizaram e criaram a imprensa alternativa, né? Isso é uma experiência fantástica. Jornais de jornalistas. Jornais de jornalistas, exatamente, sem ter assim um grupo empresarial de grande porte por trás. Né? Acho um capítulo glorioso da imprensa brasileira, sabe? Do jornalismo brasileiro feito por jornalistas. E quanto a gente agora, então, mais recentemente, você citou especificamente o partido Temer, mas eu até recuaria um pouco mais, eu acho que a partir da Lava Jato, né? Sobretudo, quando fica claro que aquela operação é uma coisa ali esquisita, né? O juiz abusando de seus poderes e tal, ali você começa a ver um fortalecimento dessa imprensa, que acho que aí, claro, no Temer e no Bolsonaro ganhou um impulso muito grande, muito relevante. Uma coisa que eu acho importante é que tanto os jornais alternativos estavam certos em relação à ditadura, quanto a borglosfera progressista estava certa em relação à Lava Jato, em relação ao Temer, em relação ao Bolsonaro. Exatamente isso. Eu acho que esse é o papel, né? Que, digamos assim, os fatos que eram discutíveis vieram a ser comprovados. E quem fez isso primeiro foram os jornais alternativos, foram os sites alternativos. Que deram espaço para o contraponto, para o contraditório. Exatamente. Coisa que a grande imprensa, a chamada grande imprensa, não fazia, porque a grande imprensa embarcou, de fato, no projeto lavajatista, num projeto político da Lava Jato. Hoje a gente sabe disso muito bem. Em 2019, inclusive, com a Vaza Jato, a divulgação das conversas, né, que foi o Intercept que publicou, né, foi um órgão também desse universo da imprensa alternativa, que se associou depois com outros veículos da chamada grande imprensa que também saíram publicando, enfim, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a imprensa alternativa de hoje, se a gente pode chamar assim, foi absolutamente decisiva para manter algum nível de debate, quer dizer, manteve o debate com algum nível de alcance, né, na sociedade, né, para dizer assim, olha, peraí, tem alguma coisa errada aqui, a gente precisa ter o contraponto. E foi fundamental também no governo Bolsonaro, durante a pandemia, né, de trazer um contraponto real ao que a gente estava vivendo. E nas tuas crônicas que tu está trazendo nesse livro, tu trata justamente desse período, né, Cristina? É curioso, eu concordo com você, acho que também a imprensa alternativa praticamente hoje toda ela digitalizada, né? A tecnologia também hoje permitiu muito, né, esse crescimento, deu muito vigor a ela, teve papel absolutamente importantíssimo no governo Bolsonaro, e isso que você está falando que eu fiz na Folha, assim, na verdade, assim, eu acho que eu ocupei um espaço ali na Folha, que até o Leandro Fortes, meu amigo do Diário do Centro do Mundo, uma vez ele definiu isso para mim. Você faz um trabalho ali contra-hegemônico dentro de um grande órgão de imprensa. Que é bem difícil. O que é bem difícil, mas é que assim também, quando me convidaram, né, para ser colunista lá, assim, muito perto assim do convite, aconteceu uma coisa que foi decisiva para eu definir o que eu faria ali dentro. Foi quando a Folha publicou um editorial chamado Jair Rousseff. O título do editorial foi Jair Rousseff, comparando a Dilma e o inelegível, né, pela questão da fragilidade fiscal, né, do desequilíbrio fiscal. É uma comparação completamente despropositada e, pior ainda, você colocar num título, você juntar os nomes dessas duas pessoas, de uma mulher que foi torturada, perseguida pela ditadura, que sofreu um golpe, com o Jair Bolsonaro, que a gente sabe quem é. Eu fiquei tão indignada com aquilo
Eu já estava escrevendo como stand-by de outros colunistas, né? Eu ainda não tinha sido contratada efetivamente. Eu disse assim, isso não pode. A imprensa não pode fazer isso. Um jornal como a Folha não pode fazer isso, né? A gente sabe que são jornais de grupos empresariais que têm seus interesses, mas tem coisas que a gente não pode aceitar. O jornalista não pode aceitar. E eu escrevi, então, um artigo chamado O Tumor Bolsonaro, falando de por que esse tumor cresceu tanto. Porque a sociedade naturalizou o Bolsonaro, a política, as instituições e o jornalismo. E aí eu fazia uma crítica a essa postura da Folha. Aí eu falei, bom, eu vou mandar esse artigo, acho que nunca mais vão me chamar para escrever nada. E, curiosamente, enfim, eles me contrataram, a partir daquele dia, me contrataram, enfim, para ficar fixa no jornal. Eu falei, bom, eu empurrei a porta, me deram espaço, eu vou ocupar e vai ser assim, eu vou seguir essa linha. E tu assim continuou escrevendo e várias vezes eu fiz críticas à Folha, porque eu acho que, assim, como colunista, claro que eu estava ali para refletir sobre o país, nunca me deram orientação, faça isso, faça aquilo, nunca me censuraram, absolutamente. Eu tive muita liberdade ali dentro e acho, assim, honesto da minha parte declarar isso e afirmar isso. Tive total liberdade. Né, a tal ponto que me senti à vontade de fazer críticas ao jornal em que eu estava trabalhando, porque eu acho que, assim, além de fazer críticas ao momento político, né, ao governo, às atrocidades que o Bolsonaro estava fazendo, eu entendo que parte do nosso problema é a mídia. Sabe? A falta de pluralidade na mídia brasileira. Né? Nós temos um quadro de oligopólio. Embora, né, embora o discurso seja de pluralidade, Exato. que eles garantem a pluralidade. Aí tem uma grande ironia, que é a seguinte: quem de fato garante a pluralidade, garantiu a pluralidade, foram os alternativos, na medida em que deram uma visão diferente de diferentes fatos, como o governo Temer, o golpe contra Dilma, a Lava Jato, etc. Exato. Então, se juntaram um pouco mais no período Bolsonaro, especialmente no período da pandemia, né? Sim, sim. Então foi isso, eu achei que era meio que meu papel ali também, sabe, exercitar um pouco esse papel de crítica da mídia, porque eu acho que a mídia brasileira é muito pouco autocrítica, sabe? Acho que faz falta, o Alberto Dines fazia no Observatório da Imprensa um pouco esse papel, e acho que faz falta, sabe, uma reflexão sobre... enfim, certas decisões, orientações que a mídia brasileira dá ao seu trabalho. E aí eu disse assim, vou nessa linha, enfim, por isso fiz isso. Eu acho que a mídia brasileira é um agente político no Brasil, né? Então, ela também precisa estar submetida a um determinado nível de escrutínio público, tal como a gente faz com os outros poderes, né? Com parlamentares, com o judiciário, com o executivo. Então, foi assim que eu me orientei. Sim, meu grande problema é que a mídia se coloca acima de tudo isso, né? Tem jornais até que a parcialidade, chamam, né? Tem jornais até que se chamam o espelho, né? The Mirror. Né? Então, a ideia de ser o espelho da sociedade, mas essa ideia de ser espelho da sociedade envolve que tu não está na sociedade, tu está fora, senão tu está, né? Espelhando a ti mesmo. Mas não, aí a ideia de sobrevoar aquele universo, né? Sim. É interessante isso. Sim. Eu queria te perguntar uma outra coisa, aí ainda dentro, especialmente dos últimos acontecimentos, né? Que envolvendo militares, né? O que as tuas informações, o teu feeling diz sobre o grau de comprometimento que os militares teriam com o Bolsonaro? Eu acho que a gente correu um risco muito grande, porque a gente não sabe dizer exatamente... Eu tenho certeza que ninguém no Brasil, nenhum jornalista, nenhum analista, e eu te digo isso porque eu converso com muitos estudiosos sobre militares, né? Tem muitos sociólogos, cientistas políticos e tal, que estudam militares. Eu já conversei, entrevistei vários deles, e nem mesmo eles, que são tão qualificados para estudar, né, a corporação militar, ninguém tem certeza disso. Digamos que o Bolsonaro tivesse sido bem-sucedido na tentativa golpista, qual teria sido o grau de adesão das Forças Armadas a ele? Não se sabe. O que se sabe é que não foi suficiente para ele dar um golpe. Esse é um ponto. Porém, ele tinha apoio de setores
nas polícias militares, a Polícia Rodoviária Federal, né, muito contaminada pelo bolsonarismo. Então, eu acho que assim, o Brasil hoje ele tem um problema absolutamente chave para o futuro da democracia, que eu posso, digamos assim, resumir, digamos assim, mas isso não dá conta da complexidade do problema, mas que seria uma descontaminação dessas forças, tanto militares quanto forças de segurança, né? Elas teriam que passar por uma descontaminação do bolsonarismo. Estou simplificando, é uma coisa mais complexa, né? Não tem, muito complexa, não muito tem como, difícil. É uma coisa de longo prazo, significa, não é só mudança de chefias, é mudança da formação, de currículo, como é que as academias funcionam, enfim, as academias de formação, né, dessas categorias. Mas se a gente não conseguir resolver isso, se a gente não acabar com essa visão que os militares têm sobre si mesmos, de que eles têm um poder de tutela sobre os poderes civis, a nossa democracia vai estar sempre correndo algum risco. Porque essa é uma visão disseminada nas Forças Armadas, né? Que é aquele tal artigo 142 da Constituição que está ali subentendido que sim, que os militares, as Forças Armadas são uma espécie de poder moderador sobre os poderes civis, quando eles não se entendem, quando há uma crise. E não é verdade. Então, o que fazer? Mudar o artigo 142, dar uma redação mais explícita a ele de que militares não podem se envolver com política? Não sei qual é a solução, mas que a gente precisa encontrar um caminho para isso, precisa. O teu livro, ele fala que somos sobreviventes do ódio. E os jornalistas, né, foram um alvo muito forte, né, dessa rede de ódio que se formou, né, a partir da internet. Especialmente as jornalistas. Especialmente as jornalistas. Tu acha que isso continua? Pode estar um pouquinho abafado nesse momento, mas ainda continua agindo, porque às vezes parece que a gente está em bolhas informativas que nos protegem um pouco, né, dessa rede que o bolsonarismo formou e parece que não vai acabar tão cedo, né? Eu acho que esse ódio continua aí, né? Isso que você falou, os números da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, pesquisa a violência contra jornalistas há bastante tempo, né? Então você pode, inclusive, ao quadro comparativo, e é claríssimo, né? Com a ascensão do bolsonarismo, aumentou exponencialmente a violência contra jornalistas em geral e, em especial, as mulheres. E, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, o principal propagador da violência contra jornalistas foi o próprio presidente da República, né? Porque você propaga a violência e o ódio com palavras, né? Não é só com uma arma na mão, né? Então, isso aconteceu, tem episódios de agressão física mesmo contra jornalistas, e acho que esse discurso de ódio veio para ficar, e a gente vai ter que lidar com isso durante muito tempo, porque ele, inclusive, ele é propagado e disseminado nas redes digitais que não são reguladas, é um mundo à parte, né? É um mundo fora do controle, fora do alcance das autoridades. Há iniciativas no mundo inteiro de países para tentar regular de alguma forma, para que essas plataformas, essas big techs, respondam de alguma forma, sejam capazes de evitar, né, o discurso de ódio, o discurso extremista, mas elas resistem muito a isso. Por quê? Porque elas ganham dinheiro com isso, né? Quanto mais ódio e extremismo, mais engajamento. Então, é uma fórmula, é uma armadilha, né, que a gente vive hoje nessa armadilha. A gente já viu algumas iniciativas, o projeto de lei há pouco tempo, né, que o Orlando Silva era o relator, tentou passar, as big techs pressionaram, o assunto morreu no legislativo. Aliás, o Alexandre de Moraes cobrou essa semana, né? Pois é, porque... Como é que está? Vamos fazer esse debate ou não no Congresso? Porque a gente precisa de uma regulação. Todos os setores da economia são regulados. Por que as big techs não vão ser? Ainda que sejam empresas criadas nos Estados Unidos, mas elas atuam em todos os países. Elas têm que se subordinar à legislação desses países, né? O Alexandre de Moraes tem cobrado, o Flávio Dino tem cobrado isso muito,
né? E além da questão dos militares que eu falei, que é uma característica específica aqui do Brasil, que a gente precisa resolver para assegurar um futuro tranquilo para a nossa democracia, eu acho que o outro fator decisivo é justamente a gente conseguir alguma regulação sobre essas big techs. Isso é um desafio para a democracia no mundo inteiro, aqui também. Certeza. Uma coisa, nós estamos falando há pouco sobre militares e a gente estava conversando esses dias com o Manuel Domingos Neto, que tem um livro também sobre Maravilhoso. militares. Eu estou lendo o livro dele. Então. E ele, uma das observações que ele faz é que os civis precisam entrar nessa conversa, né? Quer dizer, a defesa da nação, a questão de soberania, não é algo... A questão da defesa não é algo exclusivo dos militares, como os militares fazem crer e os civis acreditam. Isso. Né? Tem que ter uma inserção dos civis nesse assunto, né? Que é outra dessas mudanças, né? O livro dele é brilhante, comecei a ler. Eu acompanho o Manuel há muito tempo, fiz um curso com ele, inclusive, durante a pandemia, um curso virtual. E ele é um profundo estudioso justamente dos militares, da formação do militar, da subordinação, no caso dos militares brasileiros, aos grandes conglomerados armamentistas do mundo, Estados Unidos, França, os grandes produtores de armas, né? Alemanha, em algum sentido, Reino Unido também. E esse ponto que você traz é que eu acho também fundamental. A formulação da política de defesa tem que ser dos civis, ou de militares e civis, mas não são os militares sozinhos que vão decidir isso, porque eles têm uma visão corporativa, ou corporativista, digamos, é o ponto de vista deles, né? Quando a política de defesa tem que ser formulada do ponto de vista dos benefícios que ela tem que trazer para a sociedade. Então, os civis têm que participar disso, né? E ele aponta no livro muitas coisas que já estão completamente obsoletas nas Forças Armadas brasileiras. A maneira da distribuição de tropas no Brasil. Exato. Ele aponta, por exemplo, um excesso de concentração de tropas aqui no Rio Grande do Sul, que fazia sentido na época de conflitos de fronteiras no século passado, 200 anos atrás. Hoje já não faz tanto sentido, né? A Amazônia não precisa de mais contingente militar hoje em dia. Enfim, tem uma série de reordenamentos que você tem que fazer. Agora, isso precisa ser feito de acordo com a definição de política de defesa que o Brasil precisa. Esse é um debate, isso tem que ser enfrentado. Agora, eu vou ser muito sincera, eu não vejo ambiente político no atual governo Lula para que se chegue a alguma mudança nesse sentido. O governo Lula tem tantas frentes, né, de atuação importantes, urgentes e decisivas, com um Congresso extremamente hostil a ele, né, com o presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, que atua na base da chantagem, o tempo todo com a faca no pescoço, que eu não vejo condições do Lula abrir esta frente, entendeu? De ter este enfrentamento com as Forças Armadas. Acho que isso talvez fique para uma outra etapa. Adoraria que fosse agora, porque é uma questão chave. Né? Mas eu não vejo, assim, concretamente, eu olho para o tabuleiro de xadrez e digo, não vai rolar. Cristina, a gente está finalizando a nossa entrevista. Eu sei que o Ayrton tem mais algumas centenas de perguntas ali. Tem uma para fechar. Não, é que assim, ó, o Pasquim, o velho Pasquim, né? E para quem não lembra, o Pasquim foi, digamos assim, um sucesso avassalador da imprensa em geral, não só da imprensa alternativa, e foi muito influente no seu período, formou muitas mentalidades, ele foi um abridor de portas, enfim. E ele tinha uma frase que volta e meia aparecia, seja em textos, seja em cartoons, que era a seguinte: um dia ainda vamos rir de tudo isso. Será que nós vamos rir algum dia do governo Bolsonaro? Eu acho. Do que passamos do governo Bolsonaro? Bem lá para frente. 50 anos. Não, eu acho que assim, acho que a gente vai rir, por quê? Porque é do jeito nosso, né? É uma maneira também de você processar toda essa tragédia, todo esse horror que foi o governo Bolsonaro, né? 700 mil mortes, que não falamos mais. Né? Por isso que o título do livro, que é o título de uma das colunas, é Nós Sobreviventes do Ódio, porque nós sobrevivemos
ao vírus do ódio e ao vírus da pandemia, evidentemente. E as pessoas que morreram, muitas delas, morreram justamente pela falta de ação do governo Bolsonaro. Então, foi uma combinação muito terrível, né, o que a gente viveu aqui no Brasil durante a pandemia. Mas acho que duas coisas importantes. Uma, a gente precisa ter a memória desse período, a gente nunca pode esquecer. E eu acho que o Brasil é ruim de memória, né? Tende a colocar ali, deixa quieto. Não, não só isso, né? Como tentam reescrever a história também, aí como a gente está vendo. Tem outra frase do Pasquim, que é a frase do Ivan Lessa, que dizia, de 15 em 15 anos, o brasileiro esquece o que aconteceu nos últimos 15 anos. Exatamente. Então, assim, só que a gente não pode esquecer o que o Bolsonaro fez. Ele já está inelegível, mas ele precisa responder por outros crimes, além dos crimes que levaram à inelegibilidade dele. Agora, então, isso é importante, memória. E esse, inclusive, é o sentido desse livro, né? Agora, a outra coisa é a risada. Eu acho que a gente ainda vai rir, porque eu acho que também foi tudo tão esmagador o que a gente viveu, né? Foi tudo tão opressor, foi tudo tão desesperador em alguns momentos, né? Que a gente precisa digerir. E eu acho que o humor, e nós somos bons de humor aqui no Brasil, nos ajuda nesse processo de fechar essas feridas, né? Eu acho que um dia a gente vai conseguir fechar essas feridas. Claro, quem perdeu seus amados nessa história é mais difícil, mas é que a gente acho que a gente precisa caminhar também, né? Agora, claro, eu acho não, tenho certeza, a gente só vai conseguir de fato fechar essas feridas se houver punição, né? E isso não é revanchismo, isso é justiça, isso é aplicação da lei. Eu, sinceramente, espero que a gente seja capaz disso. Sem anistia, né? Sem anistia, total, sem anistia. Muito obrigada, Cristina. Imagina, gente, eu que agradeço. Foi um prazer conversar com vocês. Mas fica aí que temos mais programa pela frente. Pode dar teus pitacos também. Bom. E você que está nos assistindo, quero te convidar a apoiar o nosso jornalismo. Apoiar essa comunicação que conta aquilo que a mídia tradicional não conta. Entra lá em apoia.se/Brasil, Amigos do Brasil de Fato RS. E vamos lá tentar, né, construir um outro cenário aí político. Descomplicando a economia. Olá, Kátia. Olá, Centeno. Olá a todas e todos que acompanham nosso podcast, de fato. Vocês já ouviram falar da Lei Candir? Sabem o que significa a Lei Candir? Bom, o nosso Complicando de hoje, eu gostaria então de tentar esclarecer um pouquinho sobre o que significa essa tal da Lei Candir, que é sempre lembrada, né, pelos políticos, pelas pessoas que criticam a falta de recursos dos estados, muitas vezes do endividamento dos estados, sempre falam a culpa é da Lei Candir. Bom, o que significa a Lei Candir? Vamos lá. A Lei Candir ela é de 1996 e ela tratou de isentar do imposto sobre circulação de mercadorias, do ICMS, que é um imposto estadual, isentar todas as exportações de produtos primários e semi-elaborados. Alguém vai perguntar assim, mas e os produtos industrializados? Não, os produtos industrializados já eram imunes do tributo do ICMS pela própria Constituição. A Constituição Federal de 1988 disse que o ICMS não poderia incidir sobre exportação de produtos industrializados. Uma política desenvolvimentista, lógica, né? Eu não vou exportar tributos, ou não vou encarecer no exterior o produto industrializado. Mas a Constituição permitia que os estados pudessem cobrar o ICMS. Acontece que em 1994 começa a surgir um problema na nossa balança de pagamentos, ou seja, nós começamos a importar muito mais do que exportar em termos de valores. Por que isso aconteceu? Por causa do Plano Real. O Plano Real tornou equivalente o real ao dólar, ou seja, supervalorizou a moeda nacional e baixou o valor da moeda estrangeira, relativamente.
Com isso, os exportadores passaram a ganhar menos. O volume de dólar que passou a entrar no país foi menor. Como o dólar estava subvalorizado em relação ao real, as importações também cresceram muito. Isso gerou uma falta de moeda estrangeira para pagar as importações brasileiras. E o Brasil, então, teve um problema de déficit de balança comercial, déficit de balança de pagamentos. Faltava dólares. Com isso, o governo teve que se socorrer ao FMI, dos FMI, com empréstimos, aumentou o seu endividamento externo. Qual foi a solução apresentada naquele momento? Em 1996, o Candir, então deputado Antônio Candir, propôs uma lei, né, que tornava isento do ICMS todas as exportações de produtos primários, já que nós tínhamos um volume muito grande de produtos primários sendo exportados. Se eu isentasse, eu poderia aumentar o volume de exportações. Aumentando o volume de exportações, eu passaria a ganhar, Brasil, né, passaria a ganhar mais dólares, e com isso ia equilibrando as contas. Essa foi a medida, a Lei Candir serviu para isso. A própria Lei Candir estabeleceu que a União deveria compensar os estados da perda de arrecadação. Afinal, os estados cobravam em torno de 13% a alíquota sobre toda a exportação de soja. Olha, o Rio Grande do Sul é um estado exportador de soja, então o estado ganhava nas exportações. Minas Gerais exportando ferro, enfim, a exportação de petróleo, todas as exportações de produtos primários, os estados exportadores ganhavam 13% do ICMS. Como o ICMS deixou de ser cobrado, deixou de ser pago, a União deveria reembolsar o Estado das perdas de recursos. O fato é que ela não reembolsou. De 96 até agora, as perdas estimadas de recursos para os estados foi de aproximadamente 800 bilhões. Né? Teve ali algumas compensações da União. O resultado final foi perdas líquidas de 96 até 2020 de em torno de 600 bilhões de reais, né, de recursos. Porque o Estado não compensou, ali a União não compensou integralmente as perdas de recursos. Mas por que a Lei Candir continuou existindo o tempo todo até agora? Os problemas continuaram existindo? Não, não continuaram existindo. Em 2002, já em 2002, aqueles problemas que motivaram a criação da Lei Candir, eles desapareceram. Ou seja, a partir de 2002, as nossas exportações já eram superiores ao valor das importações. Então, na verdade, nós já estávamos ganhando mais dólares do que gastando. Já tínhamos superávit de balanço. A partir de 2002, portanto, a Lei Candir poderia ter sido revogada. E os estados poderiam ter voltado a cobrar o ICMS. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu, de fato, foi que, em 2003, na Emenda Constitucional 42, a Lei Candir acabou se transformando em artigo da Constituição. Ou seja, ela foi constitucionalizada. A partir de 2003, portanto, a própria Constituição diz que não deve ser cobrado ICMS de nenhum tipo de exportação, inclusive dos produtos primários. Bom, isso vai mudar com a reforma tributária, com a PEC 45? Essa é a pergunta. A PEC 45, ela vai extinguir o ICMS, ele deixa de existir. Mas e o imposto novo que fica no lugar do ICMS? O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que ficará no lugar do ICMS e também do ISQN dos municípios. Este imposto novo, ele vai ser totalmente desonerado, isento para todas as exportações. Portanto, a Lei Candir acabou se perpetuando na Constituição e acabou sendo incorporada também na PEC 45 em relação aos novos tributos que estão sendo criados.
Ou seja, a desoneração das exportações continua sendo uma premissa do ponto de vista tributário, e isto a gente não precisa ir muito longe para perceber que quando eu não tributo a matéria-prima que eu exporto, né, eu dificulto a industrialização dentro do próprio país, porque eu estou barateando o custo da matéria-prima para os fabricantes estrangeiros, que concorrem com os fabricantes nacionais. Né? Nós estamos vendendo minério de ferro sem tributo para a China, e a China está nos vendendo o aço que ela produz lá, ou seja, nós estamos estimulando a industrialização no exterior, pelo menos desde 1996. Neste momento em que o governo sinaliza para um processo de reindustrialização do país, é fundamental que a gente volte a discutir aquilo que os constituintes já sabiam, né? A gente volta a discutir a necessidade que temos de passar a tributar as exportações de commodities, de produtos primários, de produtos não processados, de matérias-primas, né? Passar a tributar a exportação desses produtos como medida necessária para atrair investimentos e ampliar as cadeias produtivas dentro do próprio território nacional. É só assim que a gente vai desenvolver o país, é só assim que a gente vai gerar emprego, promovendo a reindustrialização do país. Era isso que eu tinha para o nosso Descomplicando dessa semana. Um abraço. E agora chegou a hora, então, daquela prensa na imprensa com Ayrton Centeno. Prensa na imprensa. Pois é. Então, eu vou continuar, né, falando da guerra, né? É muito difícil não falar do que está acontecendo, né? Eu acho que essa guerra tem duas vítimas que não estão sendo lembradas, né? Entre tantas e tantas vítimas, né? Uma delas é o Vladimir Zelensky, que perdeu seu horário gratuito na Globo. Que de vítima não tem nada, né? E na Globo News, onde ele luzia com aquela t-shirt eterna dele todos os dias, assim, e ele deve estar inconsolável, porque ele não está aparecendo mais. Ele sumiu do mapa da mídia. Perdeu os holofotes, né? Perdeu os holofotes. E a outra, que é imensamente mais importante que o Zelensky, é a verdade, né? Então, confirma-se aquela história, aquela velhíssima história, né, que é de uma frase, pelo que eu sei, do senador norte-americano Aaron Johnson, né, que a verdade é a primeira vítima de todas as guerras, né? E as nossas guerras, ultimamente, estão se tornando muito mais difíceis para o jornalismo cobrir, né? Veja, por exemplo, a imprensa ocidental não tem uma visão do que está acontecendo do lado russo, no caso da guerra da Ucrânia, né? É toda uma cobertura ocidentalizada via Ucrânia com o beneplácito da OTAN. Agora, por exemplo, nessa situação que eu não quero chamar de guerra, né, mas a gente acaba chamando que propriamente não é uma guerra, há um processo de esmagamento, né, na Palestina, né? Agora também nós temos um lado que é o lado ocidental, é o lado novamente, o lado dos Estados Unidos, o lado dos países europeus alinhados com os Estados Unidos, é o lado de Tel Aviv, né? Então isso cria uma série de dificuldades práticas, técnicas, para o jornalismo exercer seu papel, né? Isso é uma complicação. Então uma grande área de sombra, assim, né? De um lado, numa guerra e na outra, né? O que eu acho que isso também, e mais as vinculações, né, ajudam assim a explicar essa nossa complacência, né, a complacência da nossa mídia com o que aconteceu no Conselho de Segurança da ONU, onde os Estados Unidos vetaram uma proposta feita pelo Brasil para, digamos, para instalar uma pausa humanitária nesse massacre, né? Eu acho que isso está obtendo muito menos espaço do que deveria. Quer dizer, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ele deveria ser muito mais... Eu vejo ele sendo cobrado nas redes e na imprensa alternativa. De novo, a imprensa alternativa.
Por quê? Porque isso é de uma insensibilidade, chega a ser grotesca, assim, né? Impedir, uma pausa nisso, né? Mas o alinhamento é tal com Israel e que a gente entra nessa, entende? Há uma outra coisa que eu acho importante, né? Que é assim, que eu já falei antes, da outra vez, né? Que é a abundância do termo terrorista, onde há uma baita discussão sobre o que é realmente isso. Ninguém chama, e muita gente advoga que se chame, Israel de Estado terrorista. Eu não entro nisso, mas tem duas coisas que são essenciais, que deveriam ser claras na nossa mídia também, que é o seguinte: uma delas é a situação que está agora em Gaza, enfim, na Palestina, na Cisjordânia, é uma situação do século XIX, entende? É uma situação de perfil colonial, que há uma potência que explora e uma população local que é espolhada, entende? Então isso tem que deixar... É uma situação colonial, é um absurdo, é um troço fora do seu tempo. E a outra coisa que eu acho importante também é falar na palavra mágica, a palavra definitiva sobre o que está acontecendo, que sempre aconteceu: apartheid. Ninguém chama o que existe lá de apartheid, e é apartheid. É um apartheid mais claro, talvez até, do que o apartheid do sul dos Estados Unidos, lá nos anos 40, 50, entende? É um apartheid similar, digamos assim, ao da África do Sul. Aliás, por falar em África do Sul, uma particularidade que é o seguinte: houve tempo que a África do Sul, com o apartheid, e Israel eram os países que se aproximaram, quando a África do Sul estava o domínio digamos assim, da população branca, né? E porque estavam sendo, especialmente a África do Sul, ela começou a ser isolada, inclusive do Ocidente, por causa do apartheid. Né? Israel não chegou a esse ponto, mas era assim, então eles tinham intenso relacionamento com um regime que era muito similar ao seu. Né? Então, eu acho que essa questão do apartheid é uma questão que a gente devia deixar muito mais claro, entende? Eu já nem estou falando da barbaridade dessa história de Gaza, do hospital, né? Que aconteceu. Né? E nós estamos aqui com a Cristina, que tem alguma experiência, né? Exatamente. Sabe, Cristina, que a gente, inclusive, teve uma jornalista aqui do Rio Grande do Sul que chamou os palestinos da faixa de Gaza de animais. Que isso, gente? Como assim? E ela está lá cobrindo? Não, ela está aqui. Daqui. Ela está aqui. Não. Nossa. Então, eu acho que há, bom, em primeiro lugar, muita falta de informação, muita ignorância mesmo de muitos jornalistas sobre o que é aquilo ali. E você não pode cobrir esse conflito sem o contexto histórico, né, de ocupação de Israel, uma ocupação que, aliás, é ilegal, né? A ONU, quando definiu a criação do Estado de Israel, definiu também a criação do Estado palestino, que nunca foi criado, e o pouco que os palestinos tiveram ainda de território, eles vêm perdendo ao longo das últimas décadas, porque Israel vem avançando. E a ideia é que percam mais agora, novamente, exato. que percam Gaza inteira ou um grande pedaço de Gaza. Sim, eu não tenho dúvida, a gente está diante de uma operação, de uma ocupação de território, né? Me parece que é clara essa intenção de Israel. Mas eu queria só comentar uma coisa que você falou. Eu acho que a diplomacia brasileira sai engrandecida desse episódio no Conselho de Segurança, porque conseguir 12 votos dos 15 que estão ali representados, sendo que os 3 são os Estados Unidos, o Reino Unido e a Rússia. Cobriu as Nações Unidas, então pode saber bem do grau de dificuldade que é obter esses 12 votos. Exato. Então, o Brasil, a diplomacia brasileira, ter sido capaz de formular uma resolução que teve o apoio de 12 países, né, sobre um assunto tão delicado, teve apoio, inclusive, da França, que apoia Israel. Então, para mim, ali é muito claro. Por que os Estados Unidos vetaram a resolução? Acho que tem 2 razões que estão conectadas. Uma, os Estados Unidos não suportam ver nenhum outro país da sua área de influência, como eles consideram que é o Brasil, numa posição de destaque. Então, sempre que o Brasil tenta ter uma atuação diplomática em nível mundial de destaque e consegue, né, ter algum sucesso nisso, os Estados Unidos... né, como se desse um cascudo, né, no irmão caçula, algo assim. Enfim, péssimo.
Ao mesmo tempo, quer dizer, o Biden foi lá para Israel, né, e anunciou depois, vai entrar ajuda humanitária e tal. Ou seja, eles não querem a negociação diplomática no ambiente multilateral, porque eles querem continuar fazendo a diplomacia deles, Estados Unidos, que interessa a eles, de acordo com os interesses geopolíticos deles, nos termos deles, Estados Unidos, né? E aí ou seja, eles vêm o quê? Travando a atuação do Conselho de Segurança, o que é péssimo, porque mostra uma instituição como a ONU completamente esvaziada. Isso é muito ruim, né, para o mundo. E isso, onde se vê na imprensa, né? Esse debate Eu acho que devia ter muito mais espaço essa questão, né? Como eu já falei no início, eu acho que é um erro grande da imprensa não dar digamos, não questionar mais essa postura dos Estados Unidos com essas ressalvas que tu estás fazendo e mostrar que o Brasil está se esforçando nesse sentido, digamos, que é um sentido puramente humanitário. Essa proposta do Brasil foi várias vezes mudada, mexida, para tentar atender os interesses dos Estados Unidos. Sim, sim, exato. E aí o único país, e ele tem poder de veto, e veta esse tipo de coisa, né? Isso é muito perigoso, porque eu acho que assim, se as pessoas passam a ter a percepção de que a ONU não é capaz de interferir nem para conseguir uma pausa humanitária num conflito que já vai para 2 semanas, eu acho, né? E está tendo aquela carnificina, porque o que a gente está assistindo é uma carnificina. Então, afinal de contas, a ONU serve para quê? Para quê? Entende? É um descrédito, né? É um descrédito muito ruim da capacidade dos países, né, se articularem para evitar essa carnificina. Muito ruim. Muito bem. Tu sabe que essa semana nós tivemos um ato muito grande, muito importante, né? Um ato pela paz, dar voz à Palestina, aqui em Porto Alegre. E estava o presidente da FEPAL, que é a Federação Árabe Palestina, e ele disse uma frase que, para mim, Centeno, que vai ser o primeiro genocídio televisionado. É mesmo, é mesmo. Então, É terrível, né? E a gente, em pleno 2023, século XXI, a humanidade não ser capaz de deter isso. É absolutamente chocante. O Seymour Hersh, que conhece, o homem que denunciou o Milá e tal, ele disse que Israel quer fazer em Gaza a mesma coisa que foi feita em Hiroshima sem a bomba. É o que está fazendo. É uma boa comparação, né? E ele é um grande jornalista norte-americano. Assim, para mim é uma referência. Eu sou fanzaça dele, devoro os livros dele. É um cara super importante. Uma voz importante. É isso aí, gente. É aqui no podcast, de fato, do Brasil de Fato RS, que a gente discute, né, esse tipo de assunto que está de uma forma muito superficial sendo tratada em alguns meios aí de comunicação. Então, mais uma vez, entra lá no apoia.se/amigos do Brasil de Fato RS e contribua, né, para a gente continuar fazendo um jornalismo de qualidade e comprometido com a verdade. Vamos então para aquele quadro que todo mundo espera, que é o nosso Figuraça da Semana. Figuraça da Semana. Centeno, eu acho que hoje tu ganha. Vai lá. Eu começo esse negócio, eu sempre perco. Vamos ver, né? Eu ganhei uma vez só, já foram dezenas de derrotas, né? Bom, a minha proposta de figuraça da semana é a senadora Elisiane Gama, que é do PSD, do Kassab. Bom, ela é também relatora da CPI e apresentou o seu relatório nessa semana, onde tem 61 propostas de indiciamento, entre eles um bom punhado de generais e Jair Messias Bolsonaro, né? Então, eu acho que nessa semana o meu voto para a senadora Elisiane. Olha, eu acho que é um bom voto. Eu estou muito tentada, tá? Inclusive, eu nem trouxe um figuraça da semana, mas eu quero ouvir primeiro o da Cristina, né? Porque pode ser que eu mude o meu voto. Tu sabe que eu sou também muito flexível, né? Então você vai desempatar. Eu vou desempatar. Vou decidir aqui a...
Olha, eu te confesso que eu pensei, quando vocês falaram da figuraça da semana, eu pensei na Elisiane. Eu até sou bastante crítica ao trabalho da CPMI, acho que eles ficaram devendo muita coisa, mas entendo também que é um contexto ali muito difícil para ela, foi de fato um contexto difícil, e ela fez ali o que pôde com dignidade, entregou um trabalho ali com dignidade. Pensei nela. Por outro lado, em função do que a gente acabou de conversar aqui, eu gostaria de destacar o Sérgio Danesi, o embaixador brasileiro na ONU, que coordenou esse esforço gigantesco de formular uma resolução que fosse capaz de obter o consenso. Infelizmente, isso não foi possível, mas quando você lê a resolução, você vê o trabalho diplomático de primeira grandeza que os diplomatas brasileiros fizeram, coordenados por ele. Por isso que meu voto vai para o Sérgio Danesi. É ótimo voto. E agora, Centeno? É ótimo voto. Não, tu vai decidir, tu decide. Com duplo coração aqui. Mas eu vou votar essa semana também na senadora Elisiane Gama, porque eu vejo que ela teve muita coragem e está sendo muito atacada. Muito atacada por ter, né, indiciado o Bolsonaro e ter indiciado... E é um fato realmente relevante para o nosso país, né? Como falávamos antes, sem anistia e que seja feita justiça. Então, a nossa figuraça da semana é a senadora Elisiane Gama. Muito obrigada, Cristina, pela tua participação conosco. Obrigada, companheiro Ayrton Centeno. Estamos aí. E obrigada a você que esteve conosco em mais um podcast De Fato. Curta, compartilhe, comente, mande seu feedback, mande seus recadinhos, mande sugestões de pauta. Também vamos, né, fazer desse espaço um espaço interativo e que a gente tenha também a contribuição de você que está conosco toda semana. E ficamos aqui até a semana que vem. Você ouviu o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.